Uma coisa é certa, um dia nós iremos morrer, a não ser que Jesus venha nos buscar antes no arrebatamento. Fora isso, quando menos esperarmos, a morte virá. Primeiro tipo de morte é a morte física. Para muitos, morreu, acabou. Para o cristão, não. O cristão, após sua morte, ele tem a certeza que vai estar com Jesus. Você tem essa certeza? Pense bem, pois se você diz ser cristão, você não pode ter dúvidas, mas certeza que você é salvo em Cristo Jesus. A morte física é a separação da alma do corpo. O corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Temos uma base bíblica também em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Sabemos que, se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna, nos céus. O apóstolo Paulo encoraja os irmãos ao dizer que, ainda que esse corpo físico morra, há uma herança reservada no céu, para aquele que permanecer até o fim. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 8. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, a morte física é isso, é a separação da alma do corpo. A morte física não avisa. Pode acontecer a qualquer momento. A questão é, se ela vier hoje, você está preparado para estar com Jesus? Pense bem, pois amanhã pode ser tarde demais. Segundo tipo de morte, a morte espiritual. A morte espiritual é a morte no pecado, ou seja, enquanto a morte física é a separação da alma em relação ao corpo, a morte espiritual é a separação da alma em relação a Deus. A morte espiritual é a consequência da desobediência de Adão e Eva. Qual é a base bíblica para isso? Gênesis capítulo 2, versículo 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Adão não morreu fisicamente na mesma hora. A prova disso é que viveu 930 anos, mas morreu na mesma hora espiritualmente. No exato momento que Adão e Eva desobedecem a Deus, surge uma separação entre a comunhão do homem e Deus. Surge um rompimento, um desligamento por conta da desobediência, pois a mesma gerou a morte espiritual. Então, o que é a morte espiritual? É estar morto no pecado. Para ser mais objetivo, a pessoa que está morta espiritualmente, ela não ouve a voz de Deus, ela não sente a presença dele, não vê, não raciocina no espírito, não se locomove. Por quê? Porque está morta no pecado. Você pode estar se perguntando, como irei me libertar do pecado? Tem uma palavra de Deus para você. A morte espiritual é temporária. Por quê? Porque enquanto você está vivo, você tem a oportunidade de se arrepender dos seus pecados, aceitar a Jesus como seu Salvador e voltar a ter a comunhão com Ele. Enquanto você está vivo fisicamente, você tem a oportunidade de reconhecer o seu estado de miséria e sair do estado de morto espiritual para o estado de vivo em Cristo Jesus. Mas isso depende de você. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Creia que Cristo Jesus tem o poder de te dar vida. João capítulo 11, versículo 25 e 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Terceiro tipo de morte é a morte eterna. Logo após a morte física, há dois caminhos. Para os salvos, a vida eterna. Para os perdidos,
a morte eterna. A Bíblia também revela essa morte como a segunda morte, ou seja, nós, ao passarmos pela primeira morte física, viveremos eternamente com o Senhor. Já os perdidos, além de passarem pela primeira morte física, ainda passarão pela segunda morte, que é a morte eterna. Apocalipse capítulo 2, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. O versículo está bem claro. Ao vencedor, ou seja, aquele que permanecer fiel até o fim de sua vida, não sofrerá o dano da segunda morte. Nós podemos até sofrer o dano da primeira morte, isto é, se Jesus não vier buscar a sua igreja antes, mas, após a morte física, estaremos eternamente nas mansões celestiais com Jesus. Mas o que é a segunda morte? Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e 15. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Para entendermos melhor, Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ou seja, a segunda morte é o lago de fogo, é a morte eterna. É a separação do homem eternamente de Deus. Mas se você entregar a sua vida hoje para Jesus, você não sofrerá o dano da morte eterna. Tome o mais rápido possível essa decisão, pois amanhã pode ser tarde demais. Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Creia que Cristo Jesus tem o poder de te dar vida. João capítulo 11, versículo 25 e 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Apocalipse capítulo 2, versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Apocalipse capítulo 20, versículo 14 e 15. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Para entendermos melhor, Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Quando, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Se você gostou do vídeo, faça o seu comentário e compartilhe com mais pessoas. Deus o abençoe e até a próxima.